A paz de Cristo para todos e para todas, sejam muito bem-vindos, professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, enfim, todos envolvidos com o ministério de ensino da palavra de Deus na igreja. É um prazer estar aqui mais uma vez para contribuir com os irmãos para a escola dominical nas classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Se você está pelo canal Denis Pereira Oficial ou pelo canal Nós na EBD, enfim, todos são muito bem-vindos. Nós na EBD, exclusivo material da EBD, e Denis Pereira Oficial, um canal do nosso ministério. Na descrição dos vídeos você encontra as minhas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e aqui pelo YouTube também. Você conhece o meu ministério, a minha família e as viagens que temos feito ministrando a palavra de Deus. O ano está começando e estamos à disposição para congressos, acampamentos, cursos, festividades, palestras, enfim, será um prazer atender os irmãos. Chama no Zap, será um prazer. Na descrição também você encontra material em PDF. Clica no link e abre material em PDF para a tua aula, para você abrir no teu celular, para melhorar aí a participação na sua aula. Tem também grupos no WhatsApp, me chama aí pelo WhatsApp que está na descrição dos vídeos e eu te incluo em grupos de professores de WhatsApp por todo o Brasil. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre da EBD, ao canal Denis Pereira Oficial. É um prazer contribuir com você. Inscreva-se no canal, comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos e ative o sino de notificações, porque toda hora que eu postar vídeo novo, o YouTube avisa você. Vamos então a mais uma aula da EBD. Amigo bom te chama para ir no shopping, sim ou não? Sim ou não? Te chama para assistir 4 de guerra, sim ou não? Te chama para jogar Xbox, Play 4, sim ou não? Mas também chama para orar, para jejuar, para consagrar a vida a Deus. Muito bem. Lição 2, classe de juvenis. Lição 2, classe de juvenis. Oséias e o relacionamento de Deus com o seu povo. Nós vamos a estudar dentro desse trimestre, então, toda a estrutura, enfim, os livros dos profetas menores. Como vimos na primeira aula, não é menores em importância. Não é? A obra deles geralmente é uma obra menor, um livro menor, mas dentro de toda uma importância histórico-bíblica, teológica. E também vale lembrar que num primeiro momento eram os 12 livros que nós temos hoje separados, era apenas um livro, era tido como apenas um livro, tá certo? Muito bem. Oséias, o relacionamento de Deus com o seu povo. Nós vamos refletir sobre a fidelidade nos relacionamentos, apontar o pecado como agente escravizador. É isso que muita gente não entende, acha que o pecado é uma coisinha legal, é uma diversãozinha. Não, o pecado é um agente escravizador. Apresentar o amor redentor de Deus. Jeremias 32:40 é o nosso texto base. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A leitura em classe está em Oséias 1, do 1 ao 11. A nação de Israel havia cometido o pecado de adultério, pois traiu o Senhor seguindo o caminho dos deuses estranhos. É o chamado adultério espiritual, a prostituição espiritual. Ao comissionar o profeta Oséias, Deus usou o exemplo familiar do profeta para despertar e corrigir os judeus de suas transgressões. A esposa infiel de Oséias representa a nação pecadora. Ao ordenar que o profeta fosse atrás dela e a comprasse de volta, Deus revela seu poder restaurador. Certo? Então, resgatar, comprar de volta, redimir, ser o redentor de alguém, não é? Então, Deus já revela neste texto de Oséias o seu poder resgatador, a sua intenção de resgatar o ser humano. E como eu venho dizendo em alguns lugares por onde tenho passado, Deus sabia quanto custaria, o que custaria, o quanto sofreria, mas
por amor à nossa alma, ele estabeleceu um plano de salvação que incluía a redenção por meio de Cristo. Muito bem. Contexto histórico. Tópico 1. Quando Oséias profetizou em Israel, a nação estava imersa na apostasia. Ali havia grande instabilidade política, pois cerca de um período de 9 anos, 7 reis haviam governado Israel, destes 4 foram assassinados por seus sucessores. À medida que a nação depositava sua confiança em deuses pagãos, ela se envolvia em todo tipo de culto e sacrifícios a deuses estranhos para obter favores e respostas. Me permita dizer algo aqui. No Brasil, muitos dos artistas gospel, muitas vezes eles se alinham, eles se permitem ser vistos em público, gravar canções, receber em suas igrejas pessoas que não são cristãs. E não só isso, são adeptas de outras religiões, praticam outras religiões. Qual é o problema? O problema é essa mistura. O problema é a mensagem que você passa. Uma mensagem de que nós podemos não apenas frequentar os mesmos ambientes, mas nós podemos interligar tudo. Qual o problema de eu cultuar a Cristo no domingo à noite e na segunda dar uma passadinha lá num quintal, num terreiro, numa rodinha lá, que estão ali uma galera que cultuam outros deuses? Isso é um perigo. Talvez a intenção da pessoa seja uma intenção de comungar, como que eu diria, de estar com as pessoas, só de um relacionamento pessoal, enfim, mas a mensagem que se passa pelo tanto de pessoas sobre as quais ela é influente, esse cantor, essa cantora, esse pregador, esse pastor, é muito complicado. Então, a mistura, toda vez que um cristão ele presta culto a outros deuses, o que se chama é adultério espiritual. Por isso que nós devemos respeitar todas as pessoas, mas principalmente no ambiente de culto. Nós não devemos estar nos mesmos ambientes de culto. Essa ideia de que a gente tem que ser legalzinho com todo mundo em nome do politicamente correto tem levado a muita mistura que é caracterizado pela palavra de Deus como adultério espiritual. Vai vindo devagarinho, vai entrando devagarinho, é uma música, é uma participação, quando vê que não está tudo envolvido. E quem não tem discernimento, olha e acha. Não, então é só juntar, já era. Todos os caminhos levam a Deus, é nós. Então esse é um perigo. Prostituição, infidelidade e idolatria vertiam por todos os lados de Israel. Em relação ao clero, os sacerdotes rejeitavam o conhecimento de Deus e obtinham vantagens com os pecados do povo. Foi nesse contexto que Deus chama Oséias e lhe deu uma ordem para que ele se casasse com uma mulher de má reputação e com ela tivesse filhos. Assim o Senhor mostraria para Israel o tamanho da infidelidade da nação, posto que mais tarde o Altíssimo revelaria seu desejo de restaurar o relacionamento com seu povo. Não é? Então, o que nós aprendemos em Oséias é o desejo, a vontade e o plano de Deus de nos restaurar. Eu tive uma conversa ontem exatamente sobre isso, não é? A pergunta foi se Deus sabia que pecaríamos, por que ele criou o homem, não é? E o meu argumento foi exatamente esse, quer dizer, se a gente pensar desta forma simples e humana, vamos dizer assim que ficou muito mais difícil, né? O prejuízo foi muito alto e Deus já sabia de antemão. Mas o mesmo Deus que estava disposto a criar o homem, a mesma disposição se manifestou em restaurar o homem. Antes mesmo de criar o homem, ele sabia que o homem pecaria. E através desse desejo de Deus, nós conhecemos quem ele é, o seu amor, o que é o amor, o que é graça. O homem vai cair, vai pecar, vai errar. Mas Deus já estava, desde a eternidade, preparado
disposto e determinado a restaurar o homem que pecaria. Talvez até você tenha deixado de frequentar regularmente alguma igreja local, enfim, por inúmeros problemas. Tem muitas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor, mas é hora de nós mostrarmos às pessoas este desejo de Deus, esta vontade de Deus, esta intenção de Deus de restaurar todos aqueles que se apresentam diante dele com um coração arrependido. Muito bem. A estrutura do livro, no tópico 2. O livro de Oséias tem 14 capítulos estruturados em 3 blocos principais. Então a gente vai dar uma olhada aí de uma forma panorâmica nos 3 blocos. Casamento de Oséias, infidelidade e restauração de Gomer, uma esperança para Israel. O bloco mostra quando o profeta Oséias obedece à voz de Deus, casando com uma mulher prostituta, e relata as experiências vividas ao seu lado. Após a mulher do profeta Oséias dar à luz a filhos de outra pessoa, o próprio Deus definiu o nome deles, onde cada um representava o cumprimento das partes da profecia, não é? Então nós podemos ver até mesmo que isso tem a ver com a escolha de Deus por nós. Romanos 5:8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A mulher de Oséias era uma prostituta. Deus disse para ele: case-se como uma prostituta. Ele sabia que ela era uma prostituta, que ela atrairia, e mesmo assim ele se casou com ela. Assim é Deus. Ele sabia que pecaríamos e mesmo assim estabeleceu para nós o plano de salvação. O ponto alto do bloco é a infidelidade de Gomer, a mulher do profeta, como comparação a Israel, e o relato do perdão oferecido por Deus, que após a traição de sua mulher, não somente aceita de volta, mas paga por ela. Então, é exatamente o que Cristo fez por nós. E isso aqui é maravilhoso. Perdão é oferta de Deus para o homem. Não é o homem que alcança, que conquista o perdão de Deus. Não, é Deus que oferece gratuitamente, amorosamente, o seu perdão ao homem, com o custo da morte do seu próprio filho. Isso é graça, isso é demonstração do amor de Deus. A infidelidade de Israel, o castigo pelo pecado e o amor de Jeová. A infidelidade de Israel ultrapassou todos os limites, pois sua extensão foi desde as famílias até as formas de culto. A nação estava irreconhecível. Ora, um povo que havia sido escravo, mas que Deus arrancara do Egito com mãos fortes, fazendo uma nação santa, agora havia se entregado a deuses estranhos, prestando-lhes culto e rebelando-se contra todas as ordenanças dadas por Deus. Ou seja, Israel esqueceu-se do Senhor, abandonou o Senhor voluntária, proposital e premeditadamente. Abandonou o Senhor. A nossa alegria é que Deus nos ama tanto que não nos abandona, mesmo quando nós o abandonamos. Ele não nos abandona. Quem abandonou o pai foi o filho. O pai continuou no seu lugar. Ah, mas o pai não foi atrás do filho pródigo. A mensagem é: quer sair, saia, mas eu sempre estarei aqui. E a certeza de que o pai estaria ali para recebê-lo e o esperando o fez voltar. Aleluia! Esse bloco nos mostra que o pecado chega sorrateiramente, causa cegueira e insensibilidade espiritual no ser humano. Por isso, devemos ter cuidado e fugir de toda a aparência do mal. A Bíblia não nos manda apenas fugir do pecado, mas de toda a aparência dele, de toda a sombra dele. A Bíblia nos manda evitar. A Bíblia nos diz para não dar oportunidade ao diabo. Existem coisas que estão claras na Bíblia que são pecado, outras que nós precisamos entender, outras que nós precisamos olhar e fazer como Paulo. É lícito, mas não é conveniente. Não vou fazer. Para quê? Para eu não ser escravizado. Né? Então, por exemplo, drogas, bebidas, alguns jogos, algumas coisas, filmes, a pornografia e tal. O mundo diz que é lícito, que não tem problema nenhum. É legal. Mas não me convém, como cristão não convém.
Por quê? Porque eu não vou me deixar escravizar. E é isso que Paulo quer que nós entendamos e nós precisamos voltar a entender isso. O pecado escraviza. Brincou com ele, negociou com ele, deu espaço, o menor que seja. Ele entra e escraviza e se torna dominador do ser humano. Deus, sabendo isso, providenciou por sua graça e misericórdia meios de libertação para nós. O livro de Oséias encerra com um apelo ao arrependimento sincero. Ele traz à memória a condição da nação, mostrando o caminho da confissão e a promessa de cura para as feridas da alma. Tem uma coisa que é muito importante nós observarmos. É interessante isso aqui. O texto de Oséias mostra toda a infidelidade. Ele mostra todas as consequências da infidelidade de Israel. E apresenta o amor de Deus, o poder restaurador de Deus. Sabe por que muitas vezes não estamos valorizando o amor de Deus? Porque estamos nos esquecendo, porque não estamos pregando e ensinando que esse amor, ele teve que se manifestar por conta da degradação, destruição, escravidão do ser humano por causa do pecado. Ou seja, é preciso, na pregação, no ensinamento, mostrar o que é o homem sem Deus. Que distante de Deus, nós caímos, sofremos, nos machucamos. E que essa é a condição do homem sem Deus lá na eternidade, lá no Éden e hoje, o homem sem Deus. Ou seja, que não reconhece, que não se arrepende, aceitando Cristo como Salvador de sua alma, está distante de Deus. E o que isso representa? Condenação, inferno, morte. Então, a graça, então Deus nos amou. A mensagem de Oséias, tópico 3, para a gente encerrar, por intermédio do casamento do profeta Oséias com Gomer, é retratada por meio de uma imagem dramática. A mensagem profética tinha o objetivo de levar o povo a refletir sobre a degradação moral e a prostituição espiritual que haviam tomado conta da nação. Deus revelou-se por meio das figuras de um esposo paciente, amoroso, e da esposa infiel, Israel, que desprezara o amor do marido. Então, pessoas se colocam sobre a condenação por desprezar o amor de Deus. Ou seja, mais do que Deus lançar no inferno quem não aceita a graça, as pessoas irão para o inferno por desprezar a graça. É que nós queremos colocar a culpa sobre Deus, mas a responsabilidade é minha. Deus deixou a sua graça à disposição do ser humano. Como o ser humano tem livre-arbítrio, o ser humano escolhe. Logo, quando o ser humano escolhe viver longe de Deus, é o ser humano que se coloca no destino da condenação. Mesmo Deus tendo preparado tudo para salvá-lo. Então, ao analisarmos o relacionamento de Deus com seu povo, buscando fazer Israel a retornar ao caminho da vida, percebemos que ele manifestou sua graça e perdão de maneira amorosa. A partir da mensagem de Oséias, se pode avaliar se estamos ou não honrando Deus e seus mandamentos. Num tempo onde muitas ilusões têm seduzido muitos cristãos, somos convidados a não recuar de nossa fé e a permanecer firme no Senhor e nosso Salvador. Então, existem muitas formas de nos seduzir, de nos atrair para o mundo. Mas eu concluo esta lição, esta aula, dizendo o seguinte: para quem quer permanecer, nada lhe atrai. Para quem quer ir embora, nada lhe segura. Quando nós entendemos, mas principalmente quando nós aceitamos o amor de Deus, até porque não dá para entender o amor de Deus. Não dá. E você sabe que o homem, por causa do pecado, ele não quer se aproximar. Ele quer se afastar de Deus. Então não é fácil entender que quanto mais o homem quer se afastar de Deus, mais Deus procura atraí-lo. Mais Deus procura restaurá-lo e resgatá-lo. Um homem que tem um coração endurecido, ele acha isso um absurdo. Mas eu não quero ficar perto dele. Bom, para quem não quer ficar perto, nenhuma demonstração de amor terá efeito. Mas para quem quer ficar, nenhuma demonstração de amor
é mais necessária do que aquilo que já foi demonstrado. Então, mais do que entender, é aceitar esse amor, é se render a esse amor e entender que distante dele nós sofremos e que não podemos nos misturar para não sermos como Israel, que estavam se prostituindo espiritualmente, adultério espiritual, trazendo para a família, trazendo para o culto, trazendo para a igreja. Que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Até a próxima aula. Deus abençoe.